Shalom, tudo bem? Hoje a gente vai explorar um tema fascinante, né? Que é uma pergunta que eu levantei aqui sobre os meus estudos da Parashah Mishpatim e eu quis trazer aqui para vocês também, que é justamente a pergunta é aqui. Eu escrevi aqui para a gente acompanhar. O porquê, logo após o grandioso relato da travessia do mar de Juncos, do Ian Soph, quase que imediatamente a Torá ela começa a introduzir uma série de mandamentos proibitivos e ela começa a listar uma pancada, uma porrada, um monte de pecados de careta que a gente consegue ver nessa Parashá Mishpatim, né? Principalmente a terceira e quarta aliá, tem muitas citações de pecados de careta, tá? Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a trazer? E aí eu fui fazer umas pesquisas e separei umas coisas aqui pra gente e achei interessante trazer para vocês, para que vocês também tenham esse mesmo entendimento. Tá, vamos lá. Qual é o contexto histórico, tá? A Parashá Beshelá, ela geralmente ela sempre nos conta, na verdade, sobre essa maravilhosa travessia, sobre essa espetacular travessia do Mar Vermelho, né, no Mar de Juncos, do povo de Israel, após todos os séculos de escravidão e tal, e eles finalmente, depois de tudo que eles viveram e da travessia do mar, eles conseguem experimentar uma liberdade, tá? E eles acabam testemunhando ali, aquele povo testemunhando um dos maiores milagres da história. Só que logo em seguida da Parashá Beshelá, a Torá ela muda o tom. E foi isso que me despertou. Ela muda o tom. Agora, nas próximas Parashot, que são as subsequentes de Beshalá, especialmente em Mishpatim e Haremot, somos introduzidos a uma série de proibições, de mandamentos proibitivos, não faça, severas e várias listagens de pecados de careta, que se referem a pecados que significa, para a gente ficar mais fácil o entendimento, os pecados de careta são aqueles que como é que eu posso explicar? Que a pena é a morte, né? Mas a morte da alma, é como se a sua alma fosse desligada de Deus, tá? Que é a exclusão espiritual da nossa alma do povo de Deus, é como se a gente ficasse sem ter acesso a Shem, tá? Mas por que o que acontece é que teve essa mudança tão abrupta, né? Eu senti como se fosse uma mudança muito abrupta nesse ciclo, porque após aquela redenção milagrosa de sair do Egito, sair daquela forma que saiu, experimentar uma liberdade, a Torá ela começa a enfatizar restrições severas. Aí eu trouxe alguns comentários aqui pra gente. Primeiro eu trouxe aqui um do Rashi, tá? E o Rashi ele traz a ideia do processo de refinamento, tá? O Rashi ele explica que a travessia do mar de Juncos representou o nascimento de Bnei Israel, do povo de Israel, como um povo. No entanto, assim como o recém-nascido precisa de muita orientação e disciplina para crescer, o povo precisava receber o povo naquele momento ele precisava receber esses limites para moldar a sua identidade espiritual, tá? Ou seja, ele precisava receber esses mandamentos, essas instruções para que eles não ficassem iguais aos outros povos ali do deserto, né? Os mandamentos proibitivos eles garantem que os israelitas não voltassem aos costumes imorais do Egito, beleza? Outro comentário que eu trouxe aqui pra gente foi do Ramban, tá bom? Nachmanides, que é a construção de um novo padrão moral, tá? O Nachmanides, o Ramban, ele argumenta que a libertação física não era suficiente. A verdadeira redenção só ocorreria com a libertação espiritual. O povo de Israel precisava se desvincular completamente daquele tipo de idolatria que se tinha em Mitzrayim, lá no Egito, imoralidade e as impurezas das outras nações também que eles encontrariam ali na frente, tá? Então, Bnei Israel precisava se desvincular. E as proibições graves e os pecados de careta que são citados como um divisor de águas, e esse povo que não seguisse esses princípios corria o risco de perder, como eu falei para vocês, a conexão com Hashem, a conexão com Deus. E aí eu trouxe também aqui um Midrash que vai contar um pouco da responsabilidade desse povo escolhido, né? O Midrash Emot Rabbah 33, ele ensina que a travessia do mar foi um teste de fé, mas a verdadeira prova viria depois. Ao viver uma vida santificada, separada para Hashem não queria apenas libertar Bnei Israel, mas elevá-lo a um estado espiritual superior. E as mitzvot proibitivas e os pecados de careta foram dados
como um escudo para proteger essa santidade, beleza? Então a gente consegue entender, fazer um link entre esses 3 comentários e ter um aspecto interessante. Mas aí eu trago vocês para pensar um pouquinho, tá? E aí eu vou trazer um aspecto mais filosófico para essa conversa. A Torá ela não se limita a contar eventos históricos. A Torá ela nos ensina princípios eternos, beleza? Ou seja, essa transição do milagre, da travessia do Mar Vermelho para leis mais rigorosas, ela nos mostra que a liberdade, veja só, liberdade sem responsabilidade não tem valor. Assim como um atleta bem treinado, a gente pode, você pode trazer na sua memória assim, vários atletas bem treinados, ele precisa seguir regras restritas. Posso dar um exemplo de um bodybuilder, né, de um atleta de fisiculturismo. A dieta dos caras é contada, tudo, a quantidade de água, a quantidade de arroz, a quantidade de sódio, de sal, a quantidade de azeite, a quantidade de tempero, tudo é contadinho. Mas para eles terem aquele físico ali e apresentar o físico daquela forma, eles precisam ter uma vida muito restrita para manter aquela alta performance, né? Da mesma forma, Bnei Israel ele precisava dessas diretrizes para manter a sua conexão com Hashem. Orav Hirsch, ele enfatiza que a proibição e a disciplina não são punições. Ou seja, não leia essa paraxá como se ela estivesse trazendo só punições, tá bom? Mas sim uma consequência espiritual de se afastar da fonte de vida, que é Hashem. E é essa narrativa, né, que a Torá ela traz pra gente, ela ensina pra gente que milagres, eles abrem essas portas, mas são essas leis, esses mandamentos que parecem ser um pouco mais severos, que eles moldam a nossa vida. Então Bnei Israel ele viu a grandidade de Hashem ao abrir o mar, mas Bnei Israel também precisou aprender a viver uma vida de santidade, ou seja, com algumas proibições que levam ao pecado de careta. Se você fizer isso, você vai estar caindo em pecado de careta e sua alma vai ser desligada de Hashem, tá bom? E essas restrições morais, elas elevaram e trouxeram um caminho de elevação para Bnei Israel. A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente consegue ter acesso a isso. Então, que a gente consiga sempre lembrar que a liberdade não é apenas uma ausência de opressão, tá? Não é porque você não vive em opressão, você não vive oprimido, não quer dizer que você é livre, mas sim que você não tem mais um compromisso com uma pessoa que está ali impondo alguma coisa. Liberdade de verdade é você poder fazer as coisas que Deus pede para você fazer sem ter que dar desculpa para ninguém. Eu cito sempre uma vez um comentário que eu ouvi que me fez refletir muito, que é liberdade de verdade é você poder parar no Shabat para adorar Hashem e santificar o Shabat, beleza? Então pense nisso, reflitam nisso, que liberdade não é nada se não tiver ali uma diretriz a se seguir. Liberdade por liberdade não é liberdade, beleza? Que Hashem vos abençoe pelos méritos dos patriarcas, pelos méritos de Mashiach. Amém.